Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. E estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o segundo episódio aí dessa série que eu pretendo fazer com vocês, se Deus permitir, falando sobre bons livros para a gente poder para a gente ler. São livros cristãos. Ontem nós falamos sobre o livro do pastor Miles, né? Falando sobre liberando o seu potencial. Muito bom esse livro. Eu li uma pequena porção de um capítulo e fiz alguns comentários. E hoje eu quero estudar com você um pouquinho esse livro aqui, ó. Vamos lá. O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá, né? Mas antes de a gente começar a falar do livro, eu queria pedir uma coisa para vocês, né? Que vocês se inscrevam no canal, aí tem, você está vendo o vídeo, abaixa um pouquinho, tem inscrever-se, né? Tem uma tarja, clica em cima, inscreve. Tem o sininho também, clica no sininho, ative para você receber notificações que quando forem feitas aqui no canal da ICB Braz. Não só quando eu escrevo alguma coisa, ou desculpa, quando eu gravo algum vídeo, mas também quando o Bispo Sérgio e os outros pastores da equipe, pastores e pastoras, postam algum vídeo, né? Algum ensinamento, um direcionamento também. Então, quando você ativa o sininho, você acaba recebendo as informações sobre a comunicação da igreja com vocês também e as palavras que nós temos compartilhado com vocês. Então vamos lá então. Esse livro O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá, ele fala como a maneira como Deus trata com os seus filhos, principalmente os seus filhos, né? Como Deus age de uma forma que às vezes nós nem percebemos, mas que traz um direcionamento para nós. Se nós estamos caminhando por numa direção errada, são decisões erradas, estamos saindo do propósito, Deus tem a sua maneira de agir. Eu não estou falando aqui na questão de milagres, agir invisível de Deus, de proteção, de milagres, não é essa área. Aqui diz assim, ó, este livro traz um ensino profundo sobre o tratamento de Deus conosco e as formas imprevisíveis que o Senhor utiliza a fim de produzir em nós maturidade. As Escrituras revelam que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Nossa mente não consegue compreender a forma e os caminhos que o Senhor utiliza em seu agir. Contudo, embora invisível aos nossos olhos, o agir de Deus é certo em nossas vidas. Então, esse é o tema central do livro. Eu vou ler um pedacinho de um capítulo. Tá? A gente não vai fazer livro inteiro, nem estou aqui para comentar o livro todo, mas um pedaço. O meu objetivo é motivar você a ler o livro. Tá bom? Se o tema central do livro, se alguma coisa do livro te interessa, compra o livro, busca o livro, empresta o livro, dá um jeito. Tá bom? Para você poder ler, porque essa é a ideia, facilitar para você alguma coisa, mas também não é fazer tudo no seu lugar, tá bom? Então, esse é o objetivo aqui dos nossos vídeos. Eu quero ler um pouco sobre o capítulo 6 desse livro, chama Os Aguilhões de Deus. E o versículo diz assim, ó, existe um versículo de base para esse tema, que é: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26:14. Esse texto fala do momento em que Paulo teve uma experiência com Deus, né? E aí Paulo depois está contando, testemunhando sobre isso. Vamos lá, vou ler algumas pequenas partes desse capítulo e a gente vai comentando aqui, tá bom? Diz assim, ó: em primeiro lugar, o que é um aguilhão? É uma ferramenta que praticamente não conhecemos nos dias de hoje, pois a tecnologia substitui o seu uso. Hoje em dia, a grande maioria dos campos de plantio é arada por tratores, mas naqueles dias de Paulo, o arado era puxado por bois ou cavalos. Quando o animal empacava, eles usavam um aguilhão de metal, que era uma espécie de lança, para espetá-lo e fazê-lo andar de novo. O aguilhão, portanto, era uma longa haste de metal
com a ponta afiada, cujo propósito era produzir incômodo e dor no animal, para fazer com que ele obedecesse o seu dono. Ele era usado somente nos animais teimosos e obstinados. Veja o paralelo. Jesus disse que Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões, o que nos revela que Deus tem os seus aguilhões. Presta atenção nessa frase, é importante. Deus tem os seus aguilhões. Vimos que os aguilhões era uma ferramenta, né, que era utilizada antigamente para poder espetar os cavalos, para poder os bois, principalmente quando estavam arando, quando eles empacavam, não queriam onde ele, era uma arte de metal que espetava. Isso causava incômodo no animal para que ele pudesse continuar caminhando, tá? E com que propósito Deus tem seus próprios aguilhões para usá-los em nossas vidas quando empacamos com relação à sua vontade? O tratamento de Deus sempre tem a ver com as áreas em que não permitimos facilmente que o Senhor opere em nós. Tem a ver com a nossa teimosia e rebeldia. Mas o Senhor sabe como espetar-nos para que andemos de novo. Este é mais um aspecto do agir invisível de Deus. Ele age de formas misteriosas, as quais, na maioria das vezes, não são visíveis aos nossos olhos. Temos o costume de atribuir ao diabo todas as circunstâncias negativas, mas nem sempre é assim. Há momentos em que talvez estejamos colhendo o fruto da nossa própria obstinação. E o diabo não é o responsável, não. O que eu quero compartilhar nesse capítulo é que, algumas vezes, o próprio Deus talvez esteja nos resistindo. Presta atenção nesse ponto também. Talvez o próprio Deus esteja nos resistindo. Não é fácil reconhecermos Deus agindo assim. Como também não é fácil reconhecermos a maior parte do seu agir em nossas vidas, pois ele opera longe do alcance dos nossos olhos e da compreensão das nossas mentes. Se empacarmos, certamente o seu aguilhão será usado. Então vamos dar uma pausa aqui nessa leitura e vamos entender um pouco do que a gente leu até agora. Vimos que o aguilhão é algo, né, usado para fazer o animal que está empacado voltar a andar e seguir naquilo que a pessoa que está conduzindo quer que ele faça, né? E aí nós vimos o texto, né, que Jesus chamando a atenção de Paulo, dizendo que ele está recalcitrando contra os aguilhões. A gente vai falar um pouco sobre recalcitrar já, mas vamos entrar no aguilhão. Quer dizer, então Deus tem os seus próprios aguilhões, a maneira de Deus agir. E o nosso conceito, no geral, na grande maioria dos cristãos, é o seguinte: coisas boas vêm de Deus, aquilo que eu entendo que é bom vem de Deus, e aquilo que eu acho que é ruim, que me incomoda, que me tira da zona de conforto, aquilo que não me parece muito bom, é do diabo. Ponto. Então é assim, o que é de Deus é bom, Senhor, obrigado, eu quero, é bom. Agora, aquilo que aparentemente não me é muito bom, é do diabo. Sai em nome de Jesus. Lógico, nós sabemos que o diabo ataca, que ele tenta, que ele cria situações contra os servos de Deus, perseguições, muitas coisas ruins. Mas nós estamos falando aqui do agir de Deus. Pastor, mas Deus pode agir dessa maneira? Irmãos, primeiro que ele é Deus. Vamos nessa questão de poder. Deus age dessa maneira. Vamos entender nesse estudo aqui. Vamos mostrar outros textos bíblicos para você. Então, às vezes, Deus usa esse aguilhão, vamos usar esse termo, né? Algo que nos incomoda, para nos fazer andar, para nos despertar, para nós não pararmos no meio da caminhada, para que possamos chegar ao nosso objetivo, né? Então, às vezes, nós estamos lutando contra alguma coisa que, na verdade, é Deus quem está fazendo. A gente não tem que lutar contra, nós temos que procurar entender, fazer uma reflexão e pensar: será que eu estou desagradando a Deus? Será que eu estou
seguindo numa direção que Deus não quer que eu vá? Será que eu estou empacado? Né? Porque às vezes os crentes têm essas coisas, né? De empacar, de invocar com alguma coisa e... Ah, não, né? Tem crente que até faz greve com Deus. Ah, se Deus não fizer isso, também não faço aquilo. Irmãos, nós não estamos nessa posição de negociar desse jeito com Deus. Nós temos que obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Foi o que Samuel falou para Saul. Ele quer obediência e não quer sacrifício. Às vezes nós estamos parados espiritualmente, poderíamos ter ido muito mais longe. Algumas promessas de Deus para nós não se cumpriram, não é porque Deus não é fiel. Ah, Deus está demorando. Porque Deus não pode nos abençoar. Porque falta em nós alguma coisa. Nós não completamos aquela etapa. Para recebermos aquela recompensa, para Deus poder nos levar a um nível mais alto. Nós não estamos ajudando, nós estamos, na verdade, atrapalhando. Como eu disse, tem gente que acha que tudo é o diabo. A carne, o ser humano, tem um poder muito grande, né? De seguir em outro caminho. O ego humano é muito forte, a vontade humana, o orgulho humano é muito forte. E às vezes eu tenho que agir de algumas maneiras. Isso não é o tempo todo. Não estou dizendo aqui que tudo que acontece de adversidade contra você é Deus, que você sente mal é Deus. Não, não é isso. Em algumas situações pontuais, mas quando Deus faz é para levar a algum objetivo maior, para ajudar você. Não é nunca para te fazer mal. Tá? Vamos continuar a leitura aqui. Diz assim, ó. Tendo definido o que é um aguilhão, creio que agora precisamos entender melhor o significado da palavra recalcitrar, que já não é tão usada em nossos dias. Recalcitrar significa resistir, não ceder, teimar, obstinar-se, insurgir-se, desobedecer. No caso de um animal, dar coice. Nos itens que Jesus escolheu essa ilustração, havia alguns animais tão teimosos e rebeldes que, mesmo sendo aguilhoados, ainda assim não andavam. E não só não avançavam, mas também se rebelavam contra o próprio aguilhão. Ao serem espetados, ficavam embravecidos e passavam a dar coices no aguilhão. Qual era o resultado? Os animais machucavam-se muito mais ao dar coices do que quando eram aguilhoados. Então veja bem, o termo que a gente leu aqui, ó, no começo da nossa palavra, diz assim: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26, 14. Quando Jesus falou isso para Paulo, por quê? Porque Deus estava tentando alcançar Paulo. De alguma forma, ajudar Paulo. Né? E Deus estava apertando Paulo. Vou usar esse termo aqui. Estava colocando o aguilhão, espetando um pouco para ver se ele caminhava e ele entendia alguma coisa, estava sendo entendido. Só que Paulo, ele recalcitrou, quer dizer, ele empacou, e quando ele era chamado a atenção, quando Deus queria falar alguma coisa com ele, direcionar alguma coisa, o que ele fazia? Ele revidava. Esse recalcitrar é se rebelar. No caso de um animal, era tipo o animal começava a dar coice. Então tinha lá uma vara que espetava, doía um pouco, incomodava, não era uma dor tão grande, mas incomodava. Mas nesse caso de recalcitrado era o seguinte, que o animal, como assim, dava coice, e quando ele dava coice, ele usava uma força muito grande, e aquilo acertava o aguilhão, e aí doía muito mais do que quando ele espetava normalmente. O que estava dizendo aqui, que o texto de Jesus estava dizendo nesse texto? Que quanto mais Paulo se debatia, quanto mais Paulo resistia, quanto mais teimoso Paulo era, mais ele se feria. Mais a dor aumentava, maior era o seu sofrimento. O que isso nos traz como lição? Porque muitas vezes nós estamos lutando contra Deus. Como assim, pastor, lutando contra Deus? Eu amo a Deus de todo o coração. Deus é tudo para mim. Ninguém está dizendo que você não seja assim. Deus também entende isso. Mas a questão é que às vezes nós somos interessados que Deus faça a nossa vontade. Não é que nós queremos fazer a vontade de Deus. O texto do Pai Nosso diz: seja feita a sua vontade. Assim
na terra como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus deve ser feita. Mas muitas vezes nós queremos que Deus aceite a nossa vontade, que Ele nos abençoe. Se Deus faz de outra maneira, nós nos rebelamos, e se Deus nos chama atenção, a gente faz às vezes como criança birrada, ou como nesse texto aqui. Nós começamos a escoiciar e começamos a reclamar. Eu me lembro uma vez uma história assim, eu presenciei, isso há muitos anos, um obreiro já de muito tempo, era um obreiro antigo da igreja, e uma vez ele me falou uma coisa que eu fiquei assustado. Ele falou assim, eu estou querendo uma resposta de Deus, Deus não me responde, eu preciso de uma bênção, preciso de uma... E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, poxa, fiz um voto com Deus, agora vai ficar bom o negócio, né? Ele falou assim, eu não vou orar enquanto Deus não atender o que eu quero. Como assim? Vocês entenderam isso? Também achei esquisito. Quer dizer, eu estou chantageando Deus. Deus, eu não vou falar mais com o Senhor, eu estou de mal com o Senhor faz o que eu quero, depois eu volto a conversar com o Senhor, voltar a ser seu amigo. Onde uma pessoa dessa achou isso? Então, às vezes, nós temos umas ideias estranhas. Estou citando um caso esquisito demais, mas para você entender isso, a pessoa falou e eu fiquei assustado quando eu vi isso. Então, queridos, a primeira coisa que devemos fazer quando alguma coisa não vai bem é perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, tem alguma falha em mim? É um autoexame. O que eu posso fazer? Me ajuda, Espírito Santo, a compreender a sua vontade. Estou sendo rebelde, estou desobedecendo, estou na direção errada. Eu preciso da sua bênção. Às vezes nós somos tão rápidos para expulsar coisas, para mandar coisas embora, na nossa fé, né? Naquela fé, vamos dizer assim, pentecostal, poder. Mas às vezes nós não nos rendemos à voz do Espírito. Estamos tão focados na nossa vontade que não entendemos que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Entenderam, queridos? E aqui, o animal escoiciava. E quando ele escoiciava, ele batia mais forte naquele aguilhão, naquela ponta, e se machucava muito mais. E tem gente querendo tirar uma queda de braço com Deus. Fica complicado. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui no livro, né, o pastor Luciano Subirá cita duas situações. O aguilhão da consciência. Ele está dizendo o seguinte: a princípio, Deus trabalha na nossa consciência. Ele procura chamar a nossa atenção. Coisas que nos tiram sono. Coisas que nos fazem pensar um pouco mais. Ele começa a direcionar pensamentos para que a gente possa entender. Não que ele manipule o nosso pensamento, não é isso. Mas Deus começa a mostrar sinais para a gente que aquilo não está bem, aquilo nos incomoda, aquilo nos faz pensar, aquilo às vezes, como diz, tira o nosso sono. É para a gente entender. Às vezes é assim que Deus trabalha. Né? Deus usa pessoas e situações para nos falar coisas, nós ouvimos pregações, lemos textos bíblicos. Deus vai começando a chamar a nossa atenção de alguma forma. Dá certo? Maravilha. Se a gente entender, passou, alinhamos com a vontade de Deus e amém. Aí aqui o pastor Luciano também, ele fala de um outro ponto, o aguilhão circunstancial. Aí a coisa fica mais pesada. O que isso quer dizer? Circunstancial de circunstâncias. Coisas que começam a aparecer na nossa vida, coisas que não dão certo, coisas que podem até ser difíceis de entender. Por que está acontecendo isso? Coisas que saem do nosso controle totalmente, coisas que às vezes podem parecer até agressivas, mas é a maneira de Deus chamar a nossa atenção. Né? Tentou a consciência, não deu certo, ele vai apertar um pouco mais. Né? Eu sei que uma boa parte das pessoas não gosta de falar disso. Muitos cristãos não gostam de falar disso, mas eu preciso falar, porque o tema do nosso livro aqui, a gente está conversando sobre isso. Né? Então, ficou pesado, começou a apertar. É o aguilhão de Deus, das circunstâncias. O pastor Luciano cita aqui o caso de Jonas. Deus falou uma coisa para Jonas, e Jonas fez exatamente o contrário. E aí entrou o quê? O aguilhão da circunstância. E foi apertando. Navio, começou tempestade, o navio ia afundar,
jogou ele no mar, o peixe engoliu, ele ficou lá 3 dias. E ali ele conversou com Deus, Senhor, tal, vou morrer, tal, né? E aí Deus o lançou lá na praia, e aí ele falou o que ele tinha que falar, fez o que tinha que ser feito. Né? Então, a coisa foi muito difícil. Ele fala do vento do inferno eu gritei. É o termo que Jonas usa. De tão terrível que foi. Mas precisava chegar nesse ponto. Se ele tivesse obedecido a Deus lá no começo. Passou, mas não estou entendendo. Presta atenção numa coisa. A questão de Jonas é o seguinte. Ele, Jonas, achava que o povo de Nínive não era digno do perdão de Deus. Ele queria ir lá lançar um decreto de morte, não dar uma oportunidade. Havia um decreto de Deus, mas com uma oportunidade de conversão. E foi o que aconteceu. Mas ele achava que não, que Ninivita não merecia nada de bom. Então ele se negou, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Deus é, na verdade, misericordioso. Então ele fez do jeito dele. Esse é o ponto. A questão não era só pregar, mas era o que ele não concordava. E às vezes Deus pede para fazermos coisas que nós não concordamos. Somos obrigados a fazer? Claro que não. Mas se quisermos viver o propósito de Deus, devemos seguir esse caminho. Lembre-se, quando você abre mão dos seus direitos para seguir a Deus, que quando você se rende a Jesus, você abre mão dos seus direitos para seguir a Jesus. É bom entender isso. Não é a sua vontade, mas é a vontade dele. Isso que a coisa fica complicada, tá? Então nós precisamos alinhar com Deus, aprender com as situações da vida, com a maneira como Deus trata conosco, que isso é o amor de Deus, o cuidado de Deus, para que a gente consiga seguir na direção correta, que às vezes nós não percebemos. E aqui, para finalizar, né, eu quero ler um finalzinho do capítulo aqui, dizendo o seguinte, né? Não estou dizendo que ele nos aguilhará a troco de nada, somente por diversão. Refiro-me a ocasiões específicas de rebelião de seus filhos. E é lógico que ao falar de rebelião, não estou me referindo a um crente desviado, que abandonou tudo e se jogou no mundão, mas sim as atitudes como as de Jonas, onde não nos dobramos diante da vontade divina e ficamos lutando por aquilo que achamos certo. Contudo, Deus não está em posição de ser questionado, nem tampouco desafiado. E toda rebeldia será tratada por ele. Ele quer fazer com que voltemos à submissão que deve reger as nossas vidas. Os aguilhões de Deus não fazem parte do cotidiano, são ocasionais, extraordinários. Contudo, eles existem e certamente serão usados quando necessário. Eles fazem parte do agir invisível de Deus, da sua forma soberana de fazer com que todas as coisas contribuem para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, como nós falamos aqui, esse tratar de Deus, nós estamos falando assim, os aguilhões de Deus, não são para descrentes, não são para desviados. Isso aqui é para o crente que diz querer estar na vontade de Deus. Tá? É a pessoa que está dizendo, eu quero fazer a vontade de Deus, quero servir a Deus. Tal. É para isso. Deus corrigindo. O jeito de Deus tratar o desviado é uma maneira, Deus tratar o incrédulo é outra. Não é isso que nós estamos falando aqui. Tá? Então, outra coisa, Deus não vai fazer isso o tempo todo. Deus não vai fazer diversão de ficar espetando ninguém, espetando entre aspas, né? A ideia do Senhor é nos direcionar corretamente. Então, queridos, finalizamos aqui essa palavra, lembrando o livro O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá, né? Fique com essa palavra e vamos fazer uma oração? Vamos falar com o Senhor? Pedir para que Deus nos ajude a entender a sua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença mais uma vez. Meu Deus, lhe pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Senhor Deus, segundo a tua palavra que compartilhamos, meu Deus, nesta noite. Que o Senhor venha nos ajudar. Ó Espírito Santo, nosso amigo. Nos direcione no centro da vontade do Senhor. Que possamos entender que muitas vezes situações adversas, só a tua maneira de nos ensinar, de chamar a nossa atenção, são os teus aguilhões, Senhor. Que possamos ter, meu Deus, a sensibilidade para entender. Espírito Santo, nos ajude, para que rapidamente possamos
meu Deus, corrigir as nossas ações, corrigir a nossa direção e ir para o caminho que o Senhor preparou para nós. Nos abençoe, Pai, nesses momentos de crise, de dificuldade, fortaleça o coração dos teus filhos e nos direcione segundo a tua vontade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, próximo vídeo, se Deus permitir, vamos estudar esse livro, O Homem do Céu. Vou arriscar dizer, talvez um dos melhores livros que você vai poder ler na sua vida é esse livro aqui, O Homem do Céu. Se Deus quiser, o próximo vídeo vamos falar sobre esse livro aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Peço para eles se inscreverem no canal. E estamos participando aí. Dá o seu retorno, tá bom? Deus abençoe. Um abraço em nome do Senhor Jesus.